Nós vamos entender que a igreja de Jesus é uma igreja nova. Por mais idade que ela tenha, ela sempre se renova a cada dia, a cada manhã, com uma perspectiva, com uma visão nova que Jesus tem para nós. Essa é a mensagem que Deus quer nos trazer. É a mensagem de nós renovarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a dependência de Deus e de Jesus e da sua palavra. A palavra de Deus nos renova, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos inspira a fazer todas as coisas que o nosso Senhor quer. Foi lá em Wittenberg, que Lutero começou o seu ministério, e eu fui como convidado de uma conferência internacional sobre a reforma e os valores da reforma. Então eu passei alguns dias ali na Alemanha, nessa cidade de Wittenberg, onde Lutero fez o seu ministério, era monge agustiniano, depois se converteu pela palavra, e hoje essa cidade é toda uma cidade histórica, quase um museu vivo ali na Alemanha. E era interessante ver o número de pessoas que visitavam a cidade para relembrar a história e o valor que Lutero teve na reforma e na cultura alemã. E não só na cultura alemã, o que Lutero promoveu para toda a humanidade. Porque naquele tempo as pessoas não tinham escola pública, não tinha atendimento de saúde pública, não tinha nada. E Lutero, com a reforma, junto com os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores, eles construíram uma cultura que mudou o mundo, transformou o mundo. Não sei se vocês sabem que a primeira escola pública que surgiu foi dentro de uma igreja. Quando Lutero entendeu que as pessoas precisavam aprender a ler, não só ter a Bíblia em alemão, mas aprender a ler e estudar a Bíblia. E eles, juntamente com seus companheiros, implementaram na Alemanha que cada igreja deveria se tornar uma escola. E essa escola deveria ensinar as pessoas a ler a Bíblia. Hoje, quando você olha para a Alemanha e a história dela, você vê uma nação forte, uma nação rica, uma nação poderosa. E você entende porque tudo isso é possível, porque a sua nação, ela aderiu à reforma e os valores da reforma, da importância da palavra de Deus, e fez com que ela se tornasse essa grande nação. Hoje e na época de Lutero, porque foi implementado a preocupação de estudar e conhecer a Bíblia. Conhecer a história e ver a história, como a gente viu ali da reforma de Lutero, a sua casa, a faculdade, a universidade onde ele deu aula, ver a Bíblia de Lutero. Então lá quando você vai no museu, você tem a Bíblia de Lutero e vê que a Bíblia de Lutero era toda anotada, toda escrita. Ele rabiscava a Bíblia e punha a Bíblia em perspectiva como ninguém colocou naquela época. Então quando a gente olha para a reforma e pensa que nós fazemos parte, nós valorizamos também os nossos heróis, valorizamos aqueles que também participaram e fizeram história e nos deixaram legado, e o maior legado que eles nos deixaram foi a Bíblia na linguagem de cada povo. Se nós podemos entender que a reforma foi importante e entre muitas importâncias que ela teve de revelar a graça de Deus, revelar a justiça de Deus, mostrar a onisciência só de Jesus Cristo, mas sem dúvida a Bíblia para a linguagem do povo foi o maior legado que eles nos deixaram para cada um de nós. E todos os reformadores, pré-reformadores, reformadores, daquela idade medieval, todos eles tiveram uma influência muito grande do apóstolo Paulo. Todos eles tiveram acesso às cartas aos romanos, aos gálatas, e essas cartas e a teologia de Paulo, que reflete aquilo que Jesus queria, fez com que aqueles homens fossem iluminados a conhecer um outro Jesus, a conhecer um outro Deus, a conhecer e ver a palavra de Deus revelada na vida deles. E quando você pega a história de cada reformador, Calvino, Lutero, John Hus e tantos outros ali, você vai ver que todos eles, esses homens que deram as suas vidas, as suas famílias, foram queimados, menos Lutero, foram queimados, crucificados, esquartejados, tudo para que a palavra de Deus chegasse até nós. Mas todos eles tiveram uma influência fenomenal quando eles foram estudar a Bíblia. É interessante que os monges, alguns poucos tinham acesso à Bíblia. Eles aprendiam as tradições da igreja. Mas quando
quando eles se empenhavam aos estudos, como Lutero, que foi fazer teologia, foi fazer mestrado, doutorado, então aí que eles tinham acesso à Bíblia. E foi nesse acesso à Bíblia que essas pessoas se encontraram com a experiência de Paulo, trazendo luz à palavra de Jesus, aquilo que Deus queria também que eles entendessem e fosse revelado. Então, quando nós pensamos nos valores que a reforma nos deixou, pensamos nos valores talvez que nós possamos deixar para a próxima geração, todas elas vão estar embasadas na palavra de Deus. Vamos pegar alguns versículos que esses homens da reforma, homens e mulheres e jovens da reforma, eles aderiram e assumiram para as suas vidas, e aquilo fez com que eles mudassem não só o seu contexto, não só criassem uma religião, mas eles transformaram o mundo todo até os dias de hoje. Abra sua Bíblia então no livro de Romanos, onde Lutero, Calvino, John Hus, todas essas pessoas tiveram acesso a esse livro de Romanos e essas passagens que eu vou ler para você, e você vai entender o que fez com que eles fossem apaixonados pela palavra, apaixonados por Deus, apaixonados em transferir e passar isso a outras gerações. Nós vamos ler somente alguns versículos, só para nos dar uma ideia do que se passava na mente daqueles homens, daqueles jovens, e aquilo que transformou a vida deles e que transformou toda a sociedade e transforma até os dias de hoje. Vamos ver alguns versículos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nessa parte, Paulo, e a compreensão de todos os reformistas, entendeu que eles não poderiam se envergonhar do Evangelho. A palavra envergonhar do Evangelho não é a mesma coisa de eu e você, no nosso português, eu tenho vergonha do Evangelho. Mas a ideia de vergonha é ser tímido, ser acanhado, não ser ousado, ser uma pessoa medrosa, ser uma pessoa que não é ousada. E Paulo fala, olha, eu não me envergonho, eu sou ousado, eu sou nítido, eu sou claro, eu sou verdadeiro, eu sou o que sou. Então, quando ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me intimido com as coisas de Deus. Pelo contrário, eu me torno ousado. Até aquele tempo, todos eles eram tímidos. Estavam sujeitos à igreja oficial, aos credos, às crendices, aos misticismos, às culturas de gerações, centenas de anos. E eles poderiam simplesmente ficar acomodados àquilo. Eles poderiam ficar simplesmente, sempre foi assim, vamos deixar assim. Mas o Evangelho nos impulsiona a sermos pessoas corajosas, nos impulsiona a ser pessoas verdadeiras, justas. Ele nos leva a conhecer a justiça de Deus, que nos justifica, que nos perdoa, que nos salva pela fé em Jesus Cristo. Por isso eu não posso ser tímido na minha fé, por isso eu não posso ser acanhado na minha fé. Nós estamos aqui porque pessoas foram corajosas, aqui no Brasil, lá fora, e geração anterior, eles tiveram a ousadia de pregar. Na nossa geração a gente ainda pregava em praça pública, nas esquinas, a nossa igreja cantava, fazia aqueles conjuntos, alguém dava testemunho, falava, era uma ousadia, proclamando a palavra de Deus, divulgando a verdade do Senhor. Nós não tínhamos vergonha. Eu lembro a primeira vez que o meu colega, de novo convertido, me chamou para ir junto. Ele falou assim, Fernando, hoje você vai dar o testemunho. Mas o que é dar testemunho? Eu nem sabia o que era dar testemunho, Aí, fala o que aconteceu, tal, explica o que aconteceu na sua vida. Então tá bom. Gente, eu nunca tinha falado na minha vida assim, em público. Eu sempre fui uma pessoa acanhada. Mas sabe, conhecendo o Evangelho, aquilo que Cristo havia feito na minha vida, você tem uma força que não é sua. Você tem uma coragem que não é sua.
E daquela experiência eu me tornei pastor. Hoje o que eu mais falo é falar. E vocês estão vendo a minha voz, né? O que eu mais falo é proclamar, é anunciar, ver a oportunidade de falar do que Jesus fez e está fazendo nas nossas vidas, porque Ele é um Deus justo. E eu preciso ter fé e confiança nele. E essa fé e confiança nele me leva à salvação que Ele me oferece. Mas eu que sou salvo, Ele me torna uma pessoa corajosa e ousada para proclamar e divulgar. Vamos ver um outro versículo que inspirou tremendamente esses homens da fé. Abra agora no Romanos, a gente só vai ficar em Romanos, né? Poderia ir toda a Bíblia, né? Que nem eles leram muitos Salmos, eles leram também Gálatas, eles leram vários, mas Romanos foi o livro mais marcante na vida deles. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação e mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de que ser justo e justificador daqueles que têm fé. Justo e justificador daqueles que têm fé. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Do da obediência à lei? Não, mas do princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Quando os reformadores olharam isso, porque naquela época só a igreja oficial justificava os pecados, só você pagando as indulgências, só você pagando pela tua salvação em dinheiro, em espécie, você era salvo, só pagando você podia ir para o céu, dependendo de quanto você pagasse, o que você desse, né? Então, quando a justiça que eles entendiam que o homem poderia ter, era aquela justiça que o homem poderia fazer por si só, mas que jamais alcançaria, porque eles não tinham paz. É que nem cada um de nós, por mais que queremos ser bons, pessoas justas, corretas, ou pagar todas as coisas, essa paz que buscamos, essa paz interior que necessitamos, essa justiça de Deus e justificação por Jesus Cristo, ela só vem pela fé. E aqui quando diz pela fé, quando você entrega a sua vida a Jesus, confia nele e na governança que ele vai ter sobre você a partir desse momento. Ele se torna Senhor da sua vida. Não é mais você o Senhor, mas Ele é o Senhor. E aqueles monges daquela época, aqueles estudantes daquela época, eles começaram a pensar, mas isso é verdade. Por mais que a gente pague, a gente vê que a gente está pagando, mas para eles fazerem outras coisas e explorando o povo, e aí trouxe uma grande revolta, porque eles entenderam que a justificação dele, a justiça deles, não vinham de pagar, ou tentar pagar alguma coisa, mas vinha simplesmente de ter fé e confiar em Jesus. Por isso que Lutero pregou aquelas 95 teses na porta dessa catedral. Essa porta que Lutero pregou, eu estive lá, hoje ela já não é de mais madeira, ela é de ferro, é uma porta memorial, porque devido às guerras, incêndios, né? Mas o mesmo local está lá, a mesma catedral está lá, só que a porta eles transformaram num memorial, onde estão pregadas essas 95 teses que fala dessa indignação desse monge, doutor, estudioso da Bíblia, que entendeu, através de ler Romanos e a teologia de Paulo, de que a fé, a justificativa, nós sermos perdoados, vinha somente através de Jesus Cristo. Quando esses homens descobriram tudo isso, através da leitura de Romanos e outras passagens que foram significantes para a vida deles, eles entenderam. Por que nós estamos entendendo? Porque isso está sendo desvendado aos nossos olhos.
Porque nós agora estamos realizando de que eu não preciso fazer o que eu estou fazendo para não alcançar coisa nenhuma, mas o que eu preciso é confiar, ter fé, aceitar a Jesus e receber a graça que Ele me deu, a graça da alegria que está à disposição. Eu só preciso receber a Jesus como Senhor. E aqueles homens e aquelas pessoas ficaram curiosas assim, porque, olha, nós tivemos acesso porque fomos até a palavra de Deus, porque conhecemos grego, hebraico, latim, e isso nos deu a acessibilidade. Mas e o povo? O povo não sabe nem ler, não sabe nem latim, nem grego, nem hebraico, e pior, era proibido ter uma Bíblia, era proibido ter a palavra de Deus com eles, porque a igreja oficial da época não queria dar autonomia, não queria dar empoderamento ao povo e deixava o povo na ignorância. Sabe, nós somos rendidos quando nos tornamos ignorantes da palavra de Deus. Quanto mais ignorante você é na palavra de Deus, mais rendido você é, mais vendido você é, mais você se deixa influenciar, mais você se deixa dirigir por outras pessoas, por outras ideologias, por outras filosofias. E aquele povo era como se fosse um povo cordeirinho, e que obedecia e fazia tudo o que a igreja oficial queria, que era ridículo. E a coisa mais ridícula é que a igreja não pregava a palavra, é que a igreja não incentivava o estudo da Bíblia, é que a igreja, porque se fizesse isso, aquelas pessoas seriam autônomas, conheceriam a liberdade que há em Cristo. Então aqueles homens e jovens da reforma, mulheres da reforma, entenderam que essa Bíblia precisava ser traduzida na própria língua do povo, para que o povo pudesse ter acesso, compreender, receber, aceitar e receber essa mesma luz que eles tiveram, essa libertação que eles tiveram. E aí eles começaram a traduzir a Bíblia para o inglês, para o tcheco, para o alemão. E você fala, foi fácil? Não foi fácil. Não é que não foi fácil a tradução, não foi fácil porque eles foram perseguidos, eles foram mortos, suas famílias foram mortas, o trabalho deles foram queimados, eles precisaram fugir, se esconder, fazer cultos nas florestas, estudar a Bíblia, mas eles não desistiram. Não sei se você conhece a história de João Ferreira de Almeida. Alguém já ouviu falar de João Ferreira de Almeida aqui? Abra sua Bíblia, na primeira página você vai ver o nome bonitinho dele aí, né? João Ferreira de Almeida, está escrito tradutor. Então João Ferreira de Almeida, ele era pastor reformado. Mas veja, João Ferreira de Almeida, que tem aí a tradução na sua Bíblia, na maioria das Bíblias da Sociedade Bíblica, ele se converteu aos 14 anos, era um português, ele estava viajando a trabalho. Naquela época os meninos mais inteligentes e capacitados, como João Ferreira era, ele era um menino muito inteligente, ele já falava umas 2 línguas no mínimo, conhecia outras 2, e quando ele foi fazer uma viagem a trabalho, umas ilhas holandesas, né, de domínio holandês, ele teve acesso a um folheto que falava sobre essas coisas da reforma. E aos 14 anos, nessa viagem, nesse período, ele se converte pela palavra de Deus, pela consciência de que ele teve, de que ele precisava compreender. Mas quando João Ferreira de Almeida se converteu aos 14 anos, ele viu que ele só pôde se converter, receber a Jesus, ter uma nova experiência, uma nova luz, porque ele sabia ler. E sabia ler naquela língua que aquele folheto estava escrito. E aí ele pensou, e o meu povo, que só sabe o português, que não teve as mesmas condições que eu tive. E aí João Ferreira de Almeida, aos 16 anos, concluiu a tradução do Novo Testamento. Aos 16 anos. Tudo bem, ele traduziu do latim, ele traduziu, né, das línguas que ele tinha acesso, do espanhol, mas ele dedicou aos 16 anos, veja, uma geração nova, aos 16 anos à tradução. Sabe o que fizeram com a tradução dele? Jogaram no mar. Não, você não pode, você não tem condições. Não. Ele não teve dúvida, fez de novo. Ele fez de novo. E sabe o que ele fazia? Nas congregações da Igreja Reformada da língua portuguesa, que não tinha Bíblia ainda em português, ele escrevia à mão, ele transcrevia a tradução dele do Novo Testamento e dava para essas igrejas.
Aquele menino, aquele jovem, não só empenhou a vida dele de traduzir até os 16 anos, mas depois de transcrever manualmente para deixar nas igrejas em que ele passava, que não tinha a Bíblia em português, para que aqueles irmãos tivessem acesso. A vida de João Ferreira de Almeida não foi fácil, porque ele precisou se empenhar, trabalhar, ninguém queria publicar, as pessoas criavam um monte de restrição para ele, e falava que ele não tinha autoridade porque ele não conhecia o grego e o hebraico, mas ele tinha acesso ao espanhol, ele tinha acesso ao latim que ele sabia, e foi daí que ele tirou a primeira versão. Mas as pessoas tentaram de tudo quanto era maneira tirar o crédito dele, ou permitir que ele levasse a palavra de Deus em português aos colonos, porque aí iria empoderar os colonos, iria empoderar o povo. E aí que João Ferreira de Almeida fez? Continuou fazendo o que ele sempre fez, transcrevendo a Bíblia, mas enquanto ele crescia, ele começou a estudar mais ainda, se dedicar às línguas, aprendeu o grego e o hebraico. E aí depois ele começou a traduzir a Bíblia novamente, do grego e do hebraico, e quase conseguiu traduzir toda a Bíblia, antes da sua morte, para que ele pudesse nos deixar. Então, se você imaginar que a sua Bíblia, ela começou por um adolescente, que chegou na tua mão, porque um adolescente entregou a vida dele nesse propósito de levar a palavra de Deus às pessoas de fala portuguesa, nós temos que entender que os jovens têm valor, os jovens têm importância, quando eles são entregues nas mãos do Senhor, estão dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem. Lutero, quando fez a sua grande reforma, era um jovem. A gente acha que Lutero é velho, né? Mas o Lutero era um monge muito jovem quando ele se dedicou a isso. Calvino, a mesma coisa. Calvino também era um jovem dedicado ao estudo, né? E começou seu ministério na França. Eu tive lá na casa na França onde ele nasceu, né? Foi criado. Mas seu ministério mesmo se deu na Suíça, se deu ali na Suíça. Eu poderia contar um pouco da história de cada um deles e ver para você por que a Suíça, a Alemanha, a Holanda, todos esses países se tornaram países tão importantes e relevantes, porque todos eles, no princípio, adotaram a palavra de Deus e ensinavam a palavra de Deus. Eu vejo o nosso povo aqui no Brasil, com a acessibilidade que a gente tem à Bíblia, na linguagem de hoje, no NVI, tradicional, revisada, desrevisada, eletrônica, em CD, em CD-disco. A gente vê a facilidade da gente ter a Bíblia e a gente não tem o valor, a valorização que ela precisa ter nas nossas vidas e de nós transferirmos às outras pessoas. E a gente devia falar: Senhor, obrigado por todos esses homens que passaram aqui, obrigado pelos pioneiros, porque a coisa mais importante que eles trouxeram até nós foi a Bíblia. A coisa mais importante nos seus cultos foi abrir a Bíblia e nos ensinar a ler a Bíblia e a compreender a Bíblia. E por causa disso, eu conheci a Jesus, a graça, a justificação, o perdão e a libertação. Esse é o maior tesouro que cada pastor pode dar como legado à sua igreja. Lógico, muitos outros valores são agregados a isso. Muitos outros pastores vêm com talentos específicos e dons específicos para abençoar a igreja. Mas nenhum deles pode vir sem entender que o seu primeiro compromisso, o primeiro talento e o primeiro dom é entender que o povo tem acesso, conhece, estuda, entende a palavra de Deus, que é a revelação de Deus e de Jesus Cristo para as nossas vidas. Hoje nós já não somos mais perseguidos, mas nós somos acovardados por essa sociedade. Somos acovardados mediante a esse dilema tão feio que está acontecendo no nosso país. Gente, quando Lutero levou o estudo da palavra, levou a palavra, levou o estudo bíblico numa situação pública, a Alemanha não era nada, a Alemanha eram vários governos divididos. A palavra de Deus uniu aquele povo e os tornou um grande povo e um povo poderoso. Quando Calvino passou pela Suíça e ali começou a ensinar a palavra de Deus, Suíça, Genebra, era um vilarejo porcaria, só de gente tranqueira.
Hoje, Genebra e Suíça é um país de referência em termos de qualidade de vida, finança. Não estou dizendo que esses países hoje eles são religiosos, não, mas a história deles sim. A história deles tem história para isso. E quando Calvino começou a ensinar e a pregar e a desenvolver o seu ministério, não só Genebra mudou, tudo mudou. E ela se tornou, né, o que é hoje reconhecida. Quando você pega a Inglaterra e vê que Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, o Novo Testamento, em 1300. Ele traduziu para o inglês. E ele influenciou outros a traduzirem, né, a Bíblia, né, também John Huss para o tcheco, né, o próprio Lutero para o alemão. Então, quando você vê ali em 1300 que Wycliffe, ele traduz a Bíblia em inglês, o Novo Testamento, e aquilo começa a modificar e trazer um avivamento na Inglaterra, tanto que, infelizmente, ele é morto, a sua família também é morta, eles tentam queimar todas as traduções, mas ninguém consegue tirar a palavra de Deus, ela preserva. E depois de algum tempo, aquele homem é reverenciado, depois de morto, né? O seu trabalho é reverenciado, e a Inglaterra se torna uma grande nação, uma grande potência pelo estudo da Bíblia. E a gente tem talvez o pregador mais proeminente, o Spurgeon, né? Ele vem como fruto, né, dessa reforma, ser um reformista e ser um grande pregador. Nós estamos vivendo num país não muito diferente de Genebra, da Alemanha, da Inglaterra, em que aquele tempo era um país pervertido, corrompido, dominado pelo maligno, pelas coisas ruins. O povo ia de mal a pior, porque viviam na ignorância, e a maior ignorância deles era da palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus foi revelada a eles, aquele povo se transformou, e eles transformaram o mundo por causa da palavra de Deus. Eu vejo que nós estamos num ponto no Brasil que não há mais esperança no sistema, na forma, na política, na educação. Você não acha caminhos, e não tem. Mas a Bíblia continua sendo o único caminho para conhecermos o nosso libertador, salvador, justificador. E nós não temos que ter o trabalho de traduzi-la, ela já está traduzida. Eu só preciso ler, deixar de ser ignorante e ler, estudar a Bíblia. E não ser egoísta de compartilhar essa Bíblia com aqueles que estão sofrendo. É entender a nossa essência na palavra de Deus, que revela Jesus, revela o poder do Espírito, traz a graça de Deus na nossa vida. E entender que a nossa missão é levar isso às pessoas que precisam, às pessoas que estão sofrendo aí fora. Nós não podemos nos intimidar com o inimigo, nós não podemos nos acovardar com problema financeiro, de saúde, social, não. Nós temos que nos levantar corajosamente. Aqueles irmãos lá do passado eram cidades pequenininhas, não era São Paulo, eram vilarejos cheios de restrições, e eles mudaram o mundo pela palavra de Deus. Aqui está o nosso desafio. A nossa igreja precisa estar cheia, porque senão é pecado. Nós precisamos trazer pessoas para ouvirem essa palavra libertadora e salvadora. E é o compromisso de cada um de nós. Veja, os reformistas, nós tínhamos desde pessoas com muita idade, como Agostinho, que começou lá para a reforma, nos anos 400. Nós temos jovens adultos e adolescentes que se empenharam nesse trabalho. É um trabalho para todos nós. E vamos deixar de ser covardes, medrosos, tímidos. Vamos ser corajosos e darmos a nossa vida em favor disso. Só assim, só dando a nossa vida, nós vamos deixar marcas. Só dando a nossa vida, nós vamos realmente fazer história e dar legado. Não tem outra forma. Cada um de nós precisa entregar a sua vida.